Oi, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte. Se você quiser ver as duas questões interdisciplinares ou as 6 questões específicas com Química na Unicamp 2024, segunda fase, o link tá na descrição, link com playlist Unicamp, link com temática específica, tá tudo na descrição. Tudo gratuito, tudo para você, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, pessoal, agora a questão 15 da Unicamp 2024, segunda fase, uma questão bem interessante aí. É importante, né, antes da gente começar, legal aqui dar uma olhada, ó, que tem um espaço para preencher coisas no espaço de resposta. Então tem uma coisinha aqui já. Beleza. Questão 15, o garimpo artesanal de ouro é responsável por 37% da emissão global antropogênica de mercúrio. Antropogênica é que é causada pelos seres humanos, né? Mercúrio este proveniente do processo de recuperação do ouro a partir do aquecimento da amálgama, liga metálica entre mercúrio e ouro. Aí tem uma figura aqui, né? A gente já continua. Então, a amálgama é qualquer liga metálica com mercúrio. A amálgama de ouro é a liga metálica de mercúrio com ouro, beleza? Aí tem aqui um desenho, né? Um prato, alguma coisa, um fogo. Essa bolinha prateada é a amálgama. Sob aquecimento, ó, tá produzindo um vapor aqui, sai o ouro, então nessa amálgama tem mercúrio e ouro. Aquece, produz o ouro e o vapor com mercúrio. Aí mercúrio para a folha, na folha das árvores vai para o solo, mercúrio gotinhas aqui vai para a árvore, vai para o solo, mercúrio no ar, solzinho, mercúrio, gotinha, chovendo mercúrio, né? Beleza. Então, 37% da emissão global vem dessa atividade antropogênica aí. Beleza. Cadê? Processo de recuperação do ouro a partir do aquecimento da amálgama, liga metálica entre mercúrio e ouro, usada para separar o ouro do solo. Conforme representado na figura ao lado, essa aqui, em um dos processos de contaminação do meio ambiente, o mercúrio metálico reage com o gás ozônio, formando o gás oxigênio e o óxido de mercúrio. Processo 1. Processo 1. Ah, tá aqui, ó. Processo 1. Esse óxido formado reage com água, gerando hidróxido de mercúrio. Processo 2. Tá aqui, ó. Processo 2. Então ele reage com água e forma hidróxido de mercúrio, o qual se deposita em ambientes aquáticos e no solo, atingindo o ser humano. Beleza. Beleza não, né? Péssimo, né? Eu falei muito disso no meu aulão de revisão de 5 horas, então, para quem viu, ajudou bastante aí. Vamos ler tudo, né? E aí a gente responde depois. Item A. Nomeie o tipo de reação que ocorre nos processos 1 e 2 da figura e escreva as respectivas equações balanceadas. Então, beleza. São 4 pontinhos. Um pontinho para a gente nomear o processo 1 e 2, né? Reação 1 e nome de 1. Reação 2 e o nome de 2. Então, são 2 pontinhos aí. Um pontinho para o 1, um pontinho para o 2. Beleza. A política, a ciência e a sociedade civil têm seu papel na preservação ambiental. Oportunidades de pesquisa química para reduzir os impactos da mineração artesanal de ouro passam pelo desenvolvimento de 1. Filtros de ar e máscaras para prevenção... Ai, que sono, desculpa. Para prevenção e inalação de vapores de mercúrio. Então, filtros de ar para prevenção de inalação de vapores de mercúrio. 2. Ajustes do solo para evitar a absorção de mercúrio nas culturas. 3. Processos químicos específicos para extrair ouro de rejeitos. E 4. Diagnósticos pontuais para exposição e envenenamento por... diagnósticos pontuais para exposição e envenenamento por mercúrio. Preencha a tabela no campo de resposta associando cada número... associando o número de cada desenvolvimento à correspondente oportunidade de pesquisa. Justifique sua escolha para desenvolvimento atribuído somente à oportunidade mitigação de riscos. Então, lá no espaço de resposta, a gente vai ter que associar mitigação de riscos com 1, 2, 3, 4 e outras coisas com 1, 2, 3, 4. E justificar por que a gente escolheu esse número para mitigação de riscos. Mitigar, né, é reduzir, diminuir o impacto. Qual dessas 4 aqui está reduzindo o impacto? 2. Ajuste de solo para evitar a absorção de mercúrio em culturas, para evitar que a cultura tenha
mercúrio ali. Então, a alface, a planta, alguma coisa não vai ter mercúrio na sua composição. 3. Processos químicos para extrair ouro de rejeitos. Eu comentei isso na minha aula de extração. Eu mostrei esse exemplo. Então, você pega, por exemplo, um computador, pega placas de circuito impresso, faz uma extração e consegue remover metais ali. Ouro, chumbo, cádmio, daqueles circuitos. É um processo de extração ali, para você extrair esses minérios, esses metais valiosos de placa, por exemplo, de circuito de computador. Então, você não está mitigando o risco. 4. Diagnósticos pontuais de exposição e envenenamento. Se a pessoa já está envenenada, já está contaminada com mercúrio, e você está fazendo uma pesquisa em cima disso, você não está mitigando o risco. Aonde você mitiga... Desculpa. Aonde você mitiga o risco? A usar máscaras para prevenção e inalação de vapores de mercúrio. Por quê? Você está usando a máscara, sem a máscara você vai absorver um monte, com a máscara você absorve menos, você mitiga os riscos, você reduz o risco. Aí ele falou aqui, né, oportunidades de pesquisa, beleza? Quais que foram os temas aí dessa questão, então, né? A gente já identificou. No item A, reações inorgânicas via nomenclatura, né? Foi colocado aqui, ó, mercúrio metálico reage com gás ozônio, formando gás oxigênio e óxido de mercúrio. Então a gente tem que conhecer esses nomes inorgânicos e a partir da nomenclatura construir as reações químicas. Classificação de reações orgânicas, né? Síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, hidrólise, que vai ter aqui, a gente vai discutir esses termos. E na segunda parte, propriedades das substâncias, química básica. O caso do mercúrio, né? Tem que conhecer tudo do mercúrio. O mercúrio é muito importante. Os governos aí, né, não vão controlar direito o garimpo, esse garimpo que é feito em terra indígena, em rios. E é muito importante, assim, muitas pessoas têm se contaminado e aqui tá uma figura mostrando esse processo. Beleza. Vamos fazer o A, então. Tipo de reação dos processos 1 e 2. Então, aqui no 1, né? Mercúrio metálico virou mercúrio 2 aqui, com mercúrio com carga mais 2. E no processo 2, mercúrio com carga mais 2 continua mais 2. Vamos fazer o processo 1, então. Verdinho é esse processo 1 aqui, ó. Mercúrio metálico reage com gás ozônio. Então, vamos colocar lá, ó. Mercúrio metálico é só o mercúrio Hg sozinho com ozônio O3, formando gás oxigênio, que é o O2, e o óxido de mercúrio. O mercúrio tem carga mais 2, o oxigênio tem carga menos 2, então é um mercúrio, um Hg para um oxigênio. Então forma gás, oxigênio e óxido de mercúrio aqui, como foi falado, óxido de mercúrio. Esse é o processo 1. Beleza, vamos classificar agora esse processo, ó. O processo 1 é uma reação de quê? Óxido-redução. Porque o metal, o mercúrio, que é um elemento metálico, né? O único metal líquido aí a temperatura ambiente, ele sai do estado metálico e vira um óxido. Se ele foi oxidado e virou um óxido, ele saiu de um NOx e foi para outro. Ele foi oxidado pelo ozônio. Aqui, substância simples, isolada. Você não precisava colocar os NOx, tá, pessoal? Isso aqui que tá de cinza mais clarinho, eu tô colocando na resposta que você poderia colocar, mas não foi perguntado e não foi solicitado. É só para você ver a resposta e entender melhor. O que era obrigatório ter é o que tá de preto, tá bom? Então, a reação química que ele pediu, etapa 1, é uma reação de óxido-redução. Por quê? Pois ocorre variação dos números de oxidação, NOx, dos elementos mercúrio, que oxida, e oxigênio, que reduz. O mercúrio metálico tem NOx zero, que é uma substância simples, o ozônio tem NOx zero e o O2 também tem NOx zero. Por quê? Só tem mercúrio, só tem oxigênio, NOx zero. Aqui, composto é um óxido, né? Oxigênio mais eletronegativo tem carga NOx menos 2. O mercúrio, para soma dá zero, tem NOx mais 2. O oxigênio, um desses oxigênios aqui, ó, reduziu, ficou menos 2. Outro oxigênio oxidou e foi para mais 2. Mercúrio oxidou, oxigênio reduziu. Reação de óxido-redução. Segunda reação agora. Esse óxido formado, então esse cara aqui, reage com água. Então a gente coloca o óxido de mercúrio reagindo com água, gerando hidróxido de mercúrio. O hidróxido é OH-. Se o hidróxido é OH- e o mercúrio é 2+, eu vou ter que ter 2 OH- para um Hg2+. Então fica Hg, parênteses, OH, fecha parênteses, 2. Por quê? Cada hidróxido, né, que é a base aí, né,
Cada hidróxido tem carga -1, total de -2, mercúrio mais 2. Beleza? A equação aqui em cima tá balanceada, ó, 3 oxigênios nos reagentes, 3 nos produtos. Aqui também, ó, 2 oxigênios nos reagentes, 2 nos produtos, 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos, um mercúrio e um mercúrio. Classificação. Eu confesso que quando eu fiz essa questão, eu classifiquei isso aqui como uma reação de síntese. Por quê? Você tem 2 reagentes, né? Reagente A mais o reagente B formando um reagente C. Como eu falei, é uma questão de inorgânica, a gente aprende. Síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, e eu coloquei como uma reação de síntese. Depois, no gabarito, eu vi que estava como reação de hidrólise. Falei, nossa, verdade, é uma hidrólise. E eles não colocaram síntese na resposta. Então, eu posso ter, desses 2 pontos que tem aqui, eu posso ter tirado 1,5, porque talvez eles não considerassem reação de síntese. Isso daqui é uma hidrólise. Então, a síntese, né? O que seria? Se eles considerarem, né? Com reagentes formando um único produto. Então, A, que é esse daqui, que é o óxido de mercúrio, mais B, que é água, formando apenas um produto que é C. Eu coloquei síntese. Na resposta está a hidrólise, que é o quê? Quando a água, que é o solvente ali, né, quebra ligações químicas. Geralmente a gente vê assim, tem o cara AB, tá aqui, ó. Aí vem a água e separa o AB. Aí tem A com o H e o B com o OH. Então eu tenho o AB, fiz a hidrólise, quebrei o AB e tenho A e B separados. Geralmente a gente vê essa hidrólise por exemplo, quebrando um éster, fazendo a hidrólise de éster. Então, geralmente, a gente vê a hidrólise pegando um único cara e quebrando em 2. Mas a definição de hidrólise não é só você ter, por exemplo, AB separando em A e B. A hidrólise é lá no livro de ouro da IUPAC, tá? É quando a água... Então, a hidrólise é uma solvólise. O que é solvólise? A gente não vê isso muito, não fala muito disso no ensino médio. É quando o solvente, né? Geralmente é uma solvólise. É quando a água é o solvente e reage. Então aqui o solvente é a água e o soluto, né, que está em menor quantidade, é o óxido de mercúrio. Então a hidrólise é uma solvólise, porque o solvente do meio é a água. Então isso que é solvólise, tá? Então a água, que é o solvente ali no meio, ela reage, né, reage e rompe uma ou mais ligações químicas do soluto. Então, se eu tiver qualquer coisa em água, eu tenho qualquer composto em água, e a água reage com esse composto e quebra ligações químicas dele, eu tenho uma hidrólise. Então, por isso que eu posso falar, o óxido de mercúrio, quando está aqui, reage com água, quebrou essa ligação mercúrio-O e formou mercúrio-OH, e a água reagiu, é uma hidrólise, tá bom? A hidrólise não é só AB separando em A e B. Por exemplo, um éster separando e virando ácido carboxílico e álcool. Então, eu tenho esse exemplo de hidrólise mais comum aí. Ácido carboxílico, fiz a hidrólise. Fiz éster, desculpa, eu tenho éster, falei errado, tá? Eu tenho éster, fiz uma hidrólise, produzi ácido carboxílico e álcool. Então, eu tinha uma coisa, AB, fiz a hidrólise, produzi A e B. Esse é o caso que a gente vê mais, mas se a água reagiu com o negócio e mudou as ligações químicas e a água é o solvente, já é hidrólise. Beleza? E aí, como eles não falaram nada de síntese, pode ser que eu tenha errado aí na questão, tá bom? Beleza, vamos pro B agora. O B, ele tá falando dessas pesquisas com mercúrio, né? Então a gente tem que conhecer tudo do mercúrio. Na minha aula, eu tenho um aulão de química básica de 5 horas, que eu resumo 55 horas de uma playlist que eu tenho de 55 aulas. Nesse aulão de química básica, que eu fiquei muito feliz, né, que falou do mercúrio, eu coloco essa ficha aqui, ó, ficha sobre o mercúrio. Aí você tem que conhecer tudo do mercúrio. Metal líquido a temperatura ambiente, muito denso que vai para o fundo, usado que ele forma amálgamas ele forma amálgamas, né, amálgama liga metálica com mercúrio. Ele está presente em diversos objetos, lâmpada fluorescente, bateria, termômetro, requer um descarte especial. Por quê? Porque ele é muito tóxico e nocivo e se bioacumula nos pequenos peixes, nos médios peixes e na gente que come esses peixes. Então eu faço toda uma descrição do mercúrio. Outra coisa também que eu coloco é, por exemplo, como que é esse garimpo, né? A gente vê o cara com a bateia lá na beira do rio, que bonitinho, é o garimpo artesanal, mineração artesanal, o cara lá na beira do rio, com a bateia pegando a pipetinha de pepita, né, pequena
Pepita é pequena, né? Pegando pequenos pedaços de ouro. Ai, que tranquilo. Não é assim mais. Eles não fazem com a bateia na beira do rio. É assim, ó. Tem essa imagem da Árvore Água, que é uma página no Instagram. Sigam eles, né? Tô aqui fazendo a referência. Muito boa. Como que é? Eu comento isso aqui na minha aula, eu vou falar rapidamente. Eles bombeiam a água dos rios que tá próximo ali, que eles querem extrair o ouro de uma região, bombeia a água do rio e faz um verdadeiro lamaçal, destrói tudo, vira aquela patifaria, vira todo um lamaçal. Para quê? Para aquela lama que tem pequenas partículas de ouro ser bombeada por dragas ou pelas barracas que eles fazem. Aí eles adicionam o mercúrio incorpora o ouro, forma amálgama, eles descartam o resto da lama nos rios e fica aquele lamaçal. A gente viu na terra indígena Yanomami, né, os garimpeiros matando diversos indígenas por intoxicação por mercúrio. Eles próprios vão se contaminar no futuro, né, precisar de assistência médica, porque eles também se contaminam. Mas a população no geral, pessoas de cidades distantes que for consumir aquele peixe vai se contaminar também, porque aquela lama vai ter mercúrio ainda e é descartada, e aí eles pegam o mercúrio que tá com o ouro, evaporam o mercúrio, igual a gente viu aqui na figura da questão, fica com o ouro, mas aquele vapor de mercúrio causa diversos problemas neurológicos, e além do vapor causar problema neurológico, ele se bioacumula, por exemplo, aqui nas populações indígenas, tá? Só fiz essa revisão aqui porque vale muito a pena. Veja minha aula 15 da playlist de Química Básica. Vamos lá preencher isso aqui então? Então, filtros de ar e máscaras de prevenção e inalação de vapores de mercúrio. A gente tem que preencher oportunidades de pesquisa, detecção de mercúrio, mitigação de riscos, remediação, mineração de mercúrio. Aonde que tem detecção de mercúrio? Ajuste de solo é remediação. Filtro máscara, mitigação de riscos. Diagnósticos pontuais para exposição e envenenamento de mercúrio. 4? Sim. Então, diagnóstico pontual de exposição e envenenamento por mercúrio. Então, o que você está fazendo? Você está detectando mercúrio. Então, diagnóstico pontual e exposição por envenenamento de mercúrio é uma pesquisa relacionada à detecção de mercúrio. Mitigação de riscos, já tinha circulado aqui, comentado com vocês, que é o 1. Você diminui o risco de se contaminar com mercúrio. O cara tá lá aquecendo aquele mercúrio com ouro, o vapor tá subindo, ou ele tá fazendo isso num equipamento fechado, mas mesmo ali no equipamento fechado tem escape, tem vazamento, tem a lama que sai com um pouco, ele pode acabar respirando. Ele usa a máscara e ele diminui os riscos. Remediação é corrigir, né? É você diminuir ali o problema, é um remédio mesmo, né? Essa ideia de remediar. Então a gente vê em remediação de solos isso. Ajuste do solo para evitar a absorção do mercúrio. Então você joga alguma coisa no solo para quê? Quando aquele mercúrio cair ali, a planta não ficar aquele mercúrio ali, não ser absorvido pelas culturas. Então remediação é o 2. E mineração de mercúrio, eu falei da minha aula de extração, né? Eu pego um computador velho, pego todas aquelas placas verdinhas de circuito impresso e minero, extraio ouro, chumbo, cádmio, metais ali preciosos ou metais pesados dessas placas de circuito impresso, né? Então, é o 3, processos químicos específicos para extrair ouro de rejeitos. Eu falei da placa de circuito impresso que eu mostrei na minha aula de extração também de química básica. 3. Agora a gente tem que justificar mitigação de riscos está relacionado com isso. Meio falar o óbvio, né? Mitigação de riscos está relacionado a diminuir ou ainda reduzir os potenciais riscos de uma ação perigosa. Então, isso é mitigar riscos. Assim, o uso de filtros e máscaras para a prevenção da inalação de vapores de mercúrio realiza exatamente isso. Minimiza o perigo dos vapores tóxicos, diminuindo a contaminação que possivelmente irá ocorrer. Grifei aqui o principal, ó, tá grifado processo 1, nome tal, processo 2, nome tal. O que é mitigação? É isso daqui. Por quê? Realiza exatamente isso, isso aqui. Então é o grifo que é principal para o corretor ler. Beleza? Aqui tá o gabarito oficial, ó. No gabarito oficial ele colocou hidrólise e não falou nada de síntese, tá bom? Então pode ser que não tenham considerado síntese que eu coloquei quando eu fiz sozinho. Se você quiser olhar, ó, a resposta oficial tá aqui. Eu sempre faço sozinho e depois eu olho a resposta oficial para ver se eu teria alguma dificuldade, para ver o que eu tentaria fazer, o que os alunos pensaram também. Beleza? Vamos dar um zoom out aqui. Olha que legal, né?
A gente viu a questão muito massa, mostra que diversas formas do mercúrio ir parar na natureza é um problema. Mostrei a ficha do mercúrio e siga a página Árvore Água, que é excelente. Você vai estar lá no Instagram, bobeando, você vai ver uma coisa legal que te ajuda também aí a estudar, sem você querer, vendo coisas interessantes, animadinhas, coloridas, assim, e politicamente muito firmeza. Tá bom? Beleza? Não vote em políticos que liberam garimpo ilegal e que acha que garimpo não causa morte. Se você é desse tipo de pessoa, sinto muito, tá bom? Beleza, vamos para a próxima questão. Olha aí.